O domingo está acabando e a casa foi ficando em silêncio, mas a sua cabeça não. Você ainda está aqui, com os pensamentos girando em cima de tudo que vem amanhã, de tudo que ainda não foi resolvido, de tudo que você carrega como se fosse só seu carregar. Há uma espécie de aperto no peito que não é doença, não é fraqueza e não tem nome fácil, mas você reconhece esse aperto porque ele volta toda semana, no mesmo horário, quando a luz da casa muda, quando o barulho vai diminuindo e a segunda-feira começa a bater na porta antes mesmo de chegar. Existe uma razão muito concreta para isso acontecer com você agora. A mente humana tenta, com a energia que sobrou de hoje, resolver tudo que ainda está por vir amanhã. E isso cria uma tensão real no corpo e no pensamento, porque nenhuma mente consegue carregar o peso de 2 dias ao mesmo tempo, sem começar a falhar. Você não está exagerando, você está simplesmente sentindo o que é ser humano numa noite de domingo. E há uma palavra muito antiga que foi escrita exatamente para esse momento. Paulo escreveu em Filipenses 4, versículo 6: Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Não é uma ordem que ignora a sua dor, é um convite para você colocar isso em algum lugar maior do que você. E é isso que vamos fazer juntos agora. Então, se você puder, feche os olhos devagar e respire fundo uma vez só, deixando os ombros descerem um pouco. Pai, aqui estamos nós. Senhor, eu venho diante de Ti com o peso exato que estou carregando nesse momento, sem diminuir e sem exagerar, porque Tu já sabes o que há dentro de mim antes mesmo de eu abrir a boca. Eu peço que Tu recebas agora esse cansaço que acumulou durante a semana que passou, esse cansaço que não é só do corpo, mas é da alma que se esforçou muito, que tentou fazer tudo certo, que teve medo de errar e às vezes errou mesmo, que ficou na dúvida se estava sendo suficiente como pessoa, como profissional, como filho ou filha, como pai ou mãe, ou cônjuge ou amigo. Eu sei que o perfeccionismo que eu carrego não é virtude pura, é muitas vezes o medo disfarçado de capricho, o medo de que se eu errar, alguém vai me ver de um jeito que eu não suporto ser visto, e eu peço que Tu me livres dessa prisão suave e invisível que me esgota por dentro. Recebe o meu fracasso desta semana como algo que não me define diante de Ti. Recebe o meu esforço como uma oferta imperfeita, mas honesta, e devolve para mim a leveza de saber que eu não preciso ser perfeito para ser amado por Ti. Eu entrego o meu medo de amanhã nos Teus braços agora, porque eu não consigo carregar o domingo e a segunda-feira ao mesmo tempo, mas Tu podes. Senhor, e agora eu oro por aqueles que estão dentro desta casa e por aqueles que estão longe dela. Pelos filhos que já dormiram ou que ainda estão acordados, pelos que estão perto e pelos que estão à distância que dói, pelos que eu vejo todo dia e pelos que eu sinto falta todo dia. Eu peço que a Tua mão cubra cada cama, cada quarto, cada sonho que vai ser sonhado esta noite neste lar. Protege as crianças dos medos que elas não sabem nomear. Protege os jovens das pressões que o mundo coloca sobre ombros que ainda estão crescendo. Protege os mais velhos da solidão que às vezes é o maior dos sofrimentos. Pelo cônjuge que está do meu lado e que também carrega o peso desta semana que vem, eu peço paciência entre nós e ternura que não some quando a vida aperta. Por quem está doente, por quem está com medo, por quem está sozinho esta noite, sem ter com quem orar. Eu peço a Tua presença que não precisa de palavras para ser sentida. Guarda esta casa, Senhor, como sentinela que não dorme, e deixa que a paz que só vem de Ti desça sobre cada pessoa que eu amo e que eu mencionei aqui dentro do meu coração. Pai, e agora eu peço coragem para a semana que começa.
não a coragem dos que não sentem medo, mas a coragem dos que sentem e avançam mesmo assim, apoiados em algo maior do que a própria força. Que eu acorde amanhã com olhos capazes de enxergar um passo de cada vez, sem precisar resolver o mês inteiro na segunda-feira de manhã. Que eu tenha sabedoria para as decisões que não têm resposta fácil, paciência para as pessoas que me desafiam sem saber e discernimento para reconhecer onde tu estás agindo, mesmo quando eu não consigo ver. Que o meu trabalho desta semana tenha propósito além do salário, que as minhas palavras construam mais do que destroem, que a minha presença deixe as pessoas um pouco menos sozinhas do que eu as encontrei. E quando eu falhar, e eu vou falhar, que eu me lembre que a tua misericórdia se renova toda manhã, como está escrito em Lamentações 3, versículo 23, e que isso é suficiente para recomeçar. Recebe esta semana como uma oferta das nossas mãos, Senhor, e faz dela algo que vale a pena ter vivido. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir os olhos quando quiser. A segunda-feira vai chegar, mas você não vai até ela sozinho, e essa é a única certeza que você precisa para descansar esta noite. Se essa oração te alcançou, deixa o seu amém aqui nos comentários e siga-o entre razão e fé.